boa noite a todos. Obrigado pela presença. Em instantes daremos início aqui ao nosso primeiro webinar do ano. Vamos aguardar aí mais um minuto e a gente já inicia. Muito bem, obrigado a todos pela presença. Eu sou o Vitor Souza, sou especialista clínico pela Puma One e bem-vindos ao primeiro webinar do ano. A proposta é que a gente faça webinars mensais, conversando um pouquinho sobre prova de função pulmonar avançada e sobre a tecnologia envolvendo aí o Minibox e tudo que esse produto inovador é capaz de fazer. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações aí para receber em primeira mão os novos vídeos. O vídeo de hoje, o webinar de hoje vai estar salvo, então se você não conseguiu acompanhar até o final, pode voltar aqui para rever sempre que for preciso. Deixe suas dúvidas aqui no chat que eu vou respondendo aí à medida que as dúvidas aparecerem. Bom, então o tema de hoje é a tecnologia por trás da mensuração dos volumes pulmonares no Minibox. E aí eu quero conduzir vocês até esse exame na prática, Então eu quero trazer toda a teoria por trás até de fato a condução do exame na prática. Mas para que a gente possa chegar no entendimento da tecnologia do Minibox, é importante que antes a gente volte um pouco atrás e entenda o que é a mensuração dos volumes pulmonares, por que ela é importante para o nosso paciente e quais as indicações, o que é essa mensuração. Então, para que a gente possa chegar lá, vamos dar um passo atrás aí, vamos lembrar nossa principal função do sistema respiratório, que nada mais é do que a transferência de gás na barreira alvéolo capilar. Mas, para que essa transferência aconteça de forma adequada, é necessário que antes a gente tenha uma engrenagem funcionando muito bem e fazendo esse sistema acontecer, que é a ventilação pulmonar. Então é preciso o ar entrar pelos nossos pulmões, entrar pela traqueia, chegar nos nossos alvéolos, para que a transferência de gás aconteça lá no final. Mas essa entrada de ar ela só acontece uma vez que nós temos uma bomba muscular sadia, tá? Então toda essa engrenagem precisa estar funcionando de forma eficiente para que a troca gasosa aconteça. Mas hoje a gente vai focar especificamente aqui nessa engrenagem do meio, na engrenagem da ventilação pulmonar. Então entender como que isso impacta, para o nosso paciente para o final do dia, por que é importante a gente medir essa ventilação. Bom, e aí eu trago para vocês um gráfico bem típico, bem padrão aí, um gráfico de volume e tempo, onde a gente tem todos os diferentes volumes e capacidades pulmonares. Então nós temos 4 volumes e 4 capacidades. As capacidades nada mais são do que a somatória de 2 ou mais volumes. E aí nós podemos dividir esses volumes em dois tipos, Então eles consistem dos volumes pulmonares dinâmicos, que são aqueles volumes capazes de serem mobilizados em um teste espirométrico simples, Então nós temos o volume corrente, o volume de reserva inspiratório e expiratório. Mas nós temos um volume
que a gente não consegue soltar, né? Então a gente não consegue mensurar esse volume, que é o volume de reserva, que é aquele volume que permanece nos nossos pulmões mesmo após uma expiração forçada, tá? E esse é o volume residual ou é um volume estático, né? Cuidado com esse termo, existem algumas controvérsias no uso do termo, mas é mais conhecido como os volumes pulmonares estáticos, aqueles volumes não mobilizados, uma vez que a gente não consegue expirar, né? A gente não consegue atingir esse volume mesmo após uma expiração forçada. E para que a gente possa mensurar esse volume e, portanto, entender a somatória de todas as capacidades e volumes pulmonares, é necessário um método mais avançado ou métodos mais avançados de mensuração. Então, só a espirometria não traz para a gente toda a informação do tamanho do bolo, né? Então, a gente tem, vamos pensar no nosso pulmão como um grande bolo e as diferentes fatias que a gente pode cortar do bolo. E aquele 1/4 ali de fatia que a gente não consegue mensurar o tamanho dela, por causa dessa fatia a gente não consegue entender o tamanho total do bolo. E é por isso que a gente precisa de métodos mais avançados para a identificação dos volumes pulmonares. E aí nós temos vários, né? Temos o washout de nitrogênio, a diluição de hélio, mesmo a estimativa do volume por meio da tomografia de tórax, mas o que é padrão ouro, o que é considerado padrão ouro, todos têm seus benefícios e seus malefícios, mas o que é considerado padrão ouro hoje é a pletismografia, certo? Então, a pletismografia nada mais é do que a mensuração desse registro, né, como um todo, de todo a capacidade pulmonar total. E por que ela é importante? Porque com a mensuração dos volumes você consegue de fato definir melhor os distúrbios ventilatórios do paciente. Então esse estudo é bem antigo, de 99 do Chest, e ele já mostrava para gente que a probabilidade de identificar um verdadeiro distúrbio restritivo com base numa espirometria clássica era menor que 60%. Então, de 20 a 40% dos distúrbios ventilatórios restritivos serão distúrbios inespecíficos quando se mede a capacidade pulmonar total. Então, para melhor definir distúrbios restritivos, você só bate o martelo quando você tem a mensuração dos volumes, tá? Porque só com base numa CVF reduzida, você pode ter tanto um distúrbio restritivo quanto um distúrbio inespecífico, bem mesmo como um distúrbio obstrutivo, tá? Então é uma condição sine qua non. Da mesma forma, um distúrbio obstrutivo, quando você tem um distúrbio obstrutivo com redução da CVF, você também é recomendado a mensuração dos volumes para entender se de fato você está lidando com um distúrbio obstrutivo isolado ou um distúrbio misto, tá? Então, dentre essas e outras condições clínicas que são importantes, que é importante a recomendação dos volumes. Não é o objetivo da aula, mas é só para que vocês possam, que a gente possa lembrar a importância de mensurar os volumes e para que a gente possa chegar lá na tecnologia do mini-box. Então, de uma forma geral, a pletismografia ou a mensuração dos volumes ela é indicada para melhor classificar os distúrbios nas doenças obstrutivas, nas doenças bolhosas, na resposta ao BD, sim, na hiperresponsividade brônquica, na cirurgia redutora de volume, acompanhamento e resposta a tratamentos, então, né, para seguir a conduta do doente, para entender a evolução da condição clínica, doenças reumáticas com acometimento dos pulmões e etc. E para que a gente possa, de fato, entrar na pletismografia, eu trouxe esse vídeo de uma forma mais didática para mostrar para vocês como funciona a cúpula a vácuo. E aí, com base na cúpula a vácuo, que é esse aparelho que vocês vão ver no vídeo, vai ficar mais didático entender como funciona a pletismografia.
Então, o que que a gente tem aqui? Nós temos uma cúpula de vidro e quando eu apertar o botão, vocês vão ver no vídeo, vai ter um vácuo, né? Esse vácuo vai retirar o ar que está em volta dos balões, do balão vermelho e branco. Como essa pressão em volta dos balões reduz, você tem uma expansão dos balões, né? Então você tem um sistema hermeticamente fechado. No momento que você aplica o vácuo ali dentro desse sistema, você muda uma constante, permitindo com que as pressões e os volumes de dentro dos balões mudem de tamanho. Então olha só o que, que vai acontecer. Mais uma vez, para que vocês possam ver. Vejam que esse vácuo vai sendo retirado, ao mesmo tempo os pulmões, né, os balões, eles vão aumentando de tamanho. Não é exatamente assim que funciona na cabine ou no mini box, mas é de uma forma didática para entender a lei de Boyle, né? E aí eu vou já falar nela, porque é o princípio físico, é a lei física que rege a pletismografia, que é o registro das modificações de volume. É um método não invasivo, padrão ouro pela precisão, rapidez, reprodutibilidade, pela não utilização de gás inerte, né? Então como se usa no washout de nitrogênio ou na diluição de hélio, ou mesmo na radiação, na exposição do doente, por exemplo, quando você faz uma tomografia de tórax, certo? Então, o que que fala essa lei física de Boyle, a lei geral dos gases, que em condições isotérmicas o produto do volume pela pressão de um gás é constante. Aumentando o volume, diminui a pressão e vice-versa. Diminuindo o volume, aumenta a pressão. Assim, o produto não se altera. Então, olha que legal, essa figura, essa imagem aqui do lado ilustra bem, e aí pensa na cúpula a vácuo, você tem um volume já conhecido, o mesmo volume dentro de cada cilindro, tanto no cilindro da direita quanto no da esquerda. Quando você aumenta o espaço para que esse volume se acomode, você tem uma redução da pressão. E da mesma forma, ao contrário, se você tem uma redução do espaço para que esse volume de ar se acomode, você tem um aumento da pressão de ar. Mas esse produto é sempre constante, porque o volume de ar já é conhecido, tá? Então, é isso que rege aí o princípio da pletismografia. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona então a cabine. Sim, a gente precisa passar pela cabine para entender de fato o mini box, uma vez que o mini box é regido pelo mesmo princípio físico. Então ele mede os volumes da mesma forma, né, com base é um outro método, né? É feito de outra forma. Eu vou já explicar isso. Então não usa a manobra do AFAR, usa o volume corrente, mas o princípio físico por trás é a lei de Boyle, que é o mesmo que rege a pletismografia pela cabine de corpo inteiro, tá? Então, se a gente pegar aqui uma ilustração esquemática bem simples da cabine, o que você vai ter? Você vai ter uma caixa, né, um sistema fechado com um volume de ar conhecido, e na cabine esse volume gira em torno de 700 a 1000 litros. E aí você tem o L, que é o pulmão, né? Pensa como se fosse o balão lá na cúpula a vácuo. E esse ponto de interrogação, que é o que a gente quer saber, o quanto de ar tem aqui dentro. Temos uma válvula S, que é o obturador, então ele abre e fecha, esse obturador abre e fecha a passagem de ar, de fluxo de ar do meio externo, que é o que está dentro da caixa, com o que está dentro do pulmão. E aí, segundo essa lei de Boyle, o que nós temos? Se você tem, no momento que você fecha
obturador fecha e o paciente faz aquela respiração do arfar, né? Você tem diferenças de pressão acontecendo ali no pulmão, gerando diferenças de variação de volume, e isso se repercute então no ambiente externo, que é o ambiente conhecido, o volume de ar que está aqui dentro da caixa, com aumento de pressão e redução do volume de ar livre, né? Então, se você tem redução de pressão de ar dentro do pulmão, você tem aumento de pressão de ar fora do pulmão, mas dentro da caixa, e vice-versa. E esse produto é sempre constante, tá? Então, P1, V1 antes da oclusão é igual a P2, V2 após a oclusão. E aqui a gente encontra o X da questão, que é o volume de gás total, o VTG, após a oclusão. E se fosse possível tirar o paciente de dentro da cabine? Então essa é a dúvida que a Pulmo One teve há alguns anos atrás, mas para que a gente possa chegar de fato no funcionamento do mini-box, vamos voltar alguns anos a mais só para eu explicar para vocês a história do registro da pletismografia. Então ela data aí desde 1868 com Paul Birch, onde ele inseriu os animais, né, o ratinho, dentro da redoma. Então, por meio de pesquisa experimental, ele já identificou o registro de variação de volume pulmonar quando ele inseria os animais dentro de uma redoma. E aí em 1888, passando pelo fisiologista Eduard Fugger com um pneumomíter, até chegar em 1923 com Carl Sohn, que colocou pela primeira vez um humano dentro da máquina, mas um salto gigante foi dado aí por Conron e Botelho em 1950, com a caixa de aço com duas câmaras, né? Então você tinha duas câmaras aí, uma com o doente e outra para mensuração dos volumes, mas ainda assim o método ainda não tinha sido bem descrito, bem entendido. Essas variações de pressão e volume ainda não tinham sido compreendidas, e a cabine e a caixa de aço estava acumulando poeira, até que Arthur Debois, em 1956, descreveu o método de mensuração dos volumes pulmonares. Então ele inseriu ali o capacitor no sistema e foi possível medir ali as variações PV1 igual a PV2. E se passaram 50 anos desde que Arthur Debois desenvolveu o método e descreveu o método, até que em 2005 uma cúpula aí de estudiosos, físicos, fisiologistas, respiratórios, pneumologistas e engenheiros desenvolveram então outra forma de mensurar os volumes utilizando a mesma lei física de Boyle. Então esse é o principal slide aí do nosso webinar de hoje. Então, de fato, o que foi feito? A caixa de 700 a 1000 litros de tamanho foi reduzida de tamanho, então agora se eu abrisse para vocês o mini box, vocês veriam uma mini caixa, como fala o nome, mini box. Vocês veriam uma mini caixa de aço ali dentro do aparelho, que comporta o sistema como um todo 16,3 litros, e aí eles retiraram o paciente de dentro da cabine. Então, por meio de inteligência artificial, acharam que seriam 2, 3 anos de estudo, mas foram na verdade 8 a 9 anos para de fato fazer o método, né, para desenvolver o método do mini box, mas o conceito é o mesmo. Então você tem uma caixa fechada com um volume conhecido, uma válvula que abre e fecha e o pulmão ali, e nós temos um conector que liga essas duas caixas. Então, da mesma forma, em condições isotérmicas, a P1V1 antes da oclusão do obturador é igual a P2V2 após a oclusão. Esse é o estudo do CHEST, que nada mais é um espelho do que eu estou mostrando aqui para vocês. É o estudo pivotal de 2021, que valida de fato
esse sistema compacto novo aí para mensuração dos volumes. Então nós temos o VC, essa parte é um pouco mais técnica, mas é isso que é a tecnologia por trás. Então nós temos o volume do container, o VC, que é o volume da caixa, o VL, que é o volume do pulmão, e aí nós temos duas taxas de expansão, duas taxas de variação de fluxo. Então essa taxa F0, que é a taxa de expansão dos pulmões, e nós temos a taxa FC, que é a taxa de evacuação de ar do volume do container para o pulmão. E aí o que se sabe, o que se viu, é que a razão entre o volume em expansão, o volume L, e o volume fixo da caixa é proporcional à taxa de expansão do pulmão com a taxa de evacuação do ar do container para o pulmão. Então, essa razão é a mesma razão utilizada na lei de Boyle. E assim, esses valores, esses índices são inseridos dentro da fórmula e você tem o descobrimento então do volume pulmonar, onde esse VC, né, o volume do container, ele é multiplicado pela razão entre o F0, que é a taxa de expansão, com a taxa de evacuação do ar. Veja esse outro símbolo aqui, né, o alfa, que ele é inserido em cada fórmula. Então, a cada vez que o obturador abre e fecha no mini box, você tem a inserção desse alfa. Esse alfa nada mais é do que a condição isotérmica. Então, ele está inserindo a temperatura, ele está registrando a temperatura e mantendo ali a reprodutibilidade, né? Então, quem tem o mini box vai lembrar que ele aquece por cerca de 10 minutos aí antes de iniciar, e isso nada mais é do que percebendo a temperatura do ambiente, a pressão de vapor d'água, e tudo que precisa para uma adequada mensuração dos volumes e fluxos. Então, isso tudo é inserido a cada vez que o mini-box faz a leitura dos volumes pulmonares, mantendo então as condições isotérmicas. Como eu disse para vocês, a respiração, apesar de utilizar a lei de Boyle, a lei física dos gases, ele é realizado de outra forma. Então ele não é feito por meio da mensuração ele não é feito através da manobra do ar-FAR, mas sim pelo volume corrente, tá? Então você tem manobras, respirações em volume corrente. Você vai solicitar ao paciente que faça respirações normais e relaxadas. E após 6 eventos, então após 6 eventos qualificados, ou seja, após 6 vezes que a válvula abre e fecha, e de fato ela encontra reprodutibilidade entre as manobras, então não necessariamente o paciente vai respirar só 6 vezes, pode ser que ele respire 10 vezes e ele encontre 6, né? Ou que ele de fato encontre 6 em 6 respirações em volume corrente, tá? Então, o importante é que ele encontre manobras, eventos mini-box reprodutíveis a cada vez que o paciente respira, de fato, e após 6 eventos qualificados, ele permite então que você faça uma manobra lenta da espirometria. Então você vai até a sua capacidade pulmonar total, depois volta até o platô expiratório ali, até o volume residual. Então, Vitor, se eu estivesse ampliando o que está acontecendo aqui a cada vez que a válvula abre e fecha. Então, nós temos aqui à direita um gráfico fluxo-tempo. Essa válvula, ela fecha por aproximadamente 70 milissegundos. E aí, veja, o indivíduo está fazendo uma inspiração, certo? Então, o paciente está inspirando, 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 a válvula fecha. Se a válvula fecha, você tem um fluxo zero, então se você tem uma válvula fechada, né, uma condição estática, você não tem passagem de fluxo, então o que estava subindo antes na inspiração vira uma linha reta, porque esse fluxo zerou. Depois, essa válvula abre de novo e o indivíduo retorna à inspiração. Quem tem o mini box
vai ver isso bem claro a cada vez que o paciente estiver respirando, a curva faz um pequeno entalhe e sobe. A curva faz um pequeno entalhe e sobe. Então, é um tempo menor que essa válvula fica fechada, então é uma manobra com um pouco mais de conforto, né, mais tolerado pelo indivíduo. E aí o que a gente está vendo aqui no gráfico? Então, lembra do F0 e do FC, que é a taxa de expansão e a taxa de evacuação do ar do container? Nada mais é então do que o indivíduo está inspirando, a válvula fecha, esse fluxo, essa taxa, ela é medida no começo do fechamento da válvula e depois no fechamento total da válvula. Então, desse momento que a válvula começa a fechar até ela estar totalmente fechada, é como se fosse a taxa de evacuação do ar do container para o pulmão. Isso tudo é inserido dentro da fórmula, com o alfa, com o R, que é a compliance do sistema, e o VP é encontrado. E assim o indivíduo vai para a manobra lenta, como eu já havia dito, para que seja possível somar as outras fatias do bolo e entender o tamanho total do bolo, que é a capacidade pulmonar total, tá? É dessa forma que sai no mini box, como vocês podem ver. Esse é um laudo real aí, com um exemplo meu feito no mini box. Então vocês veem todos os volumes e capacidades possíveis de serem extraídos, que são os mesmos da pletismografia, de uma cabine de fato. E aí, o estudo do Chest já trouxe para a gente a comparação com outros métodos de volume, né? Então, quando você compara o mini box com o padrão ouro da cabine e você avalia essa comparação frente a outros métodos, então o washout de nitrogênio frente à cabine, a tomografia frente à cabine, a diluição de hélio frente à cabine. Então, quando você avalia essas comparações de outros métodos com o método padrão ouro, o Minibox apresentou aí um NSD de 9.5, 9.3 nesse estudo do Chest. Então, de fato, você tem um método reprodutível. Então, se você fizer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai ter resultados reprodutíveis, e o resultado final foi comparável com o método padrão ouro, a cabine, e em algumas comparações foi até mais fiel aí em relação a outros métodos, além de ser não invasivo, além de não utilizar um gás inerte, de não usar radiação, não expor o doente à radiação. Então, e aí ele trouxe também nesse estudo as comparações de indivíduos, né? Então, utilizando o método de Blend-Altman, você compara a média, a diferença média dos valores da capacidade pulmonar total do minibox em relação à cabine. E vejam vocês que para a amostra como um todo, para os 236, nós tivemos um bias aí de menos 50 ml do minibox em relação à cabine, com R quadrado de 0,89. Para os pacientes obstrutivos, então nessa subamostra com 197, nós tivemos um bias até menor de 10 ml, com NSD de 8.3, tá? Com R quadrado de 0.9. E por fim, para os pacientes restritivos, um N menor, então acaba deixando aí o poder estatístico um pouco menor por conta do N, e aí nós tivemos um bias de 180 ml entre a cabine e o mini box, com R quadrado de 0,75. Muito bem, então isso passamos agora no nosso primeiro webinar do ano. Obrigado aí de novo pela presença de todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Então a gente passou dessa primeira parte mais teórica, de entender o que é a mensuração dos volumes, a indicação de mensurar os volumes, como funciona a cabine de corpo inteiro, né? Como que funciona o método de pletismografia, e depois o método do mini box. E agora a gente vai entender como conduzir na prática, de fato, a pletismografia no mini box. Então existem duas condições essenciais para que você possa fazer um exame bem feito, que é
fazer exame, fazer volumes correntes ali naquele momento que a válvula está abrindo e fechando estáveis, então você precisa ter respirações estáveis, não adianta você fazer respirações assincrônicas, né, assimétricas, uma inspiração lá em cima, uma expiração lá embaixo, você não vai conseguir encontrar a linha de base. E essa inspiração precisa ter uma variação de 20 a 40% da CVF. Então, é uma expiração, é uma inspiração relaxada, né? Você não precisa fazer grandes incursões. De fato, muitos doentes já chegam ansiosos, nervosos, né? Então, não, você sempre tenta tranquilizar o paciente e lembrá-lo que é uma respiração relaxada e não uma respiração forçada, para que ele não passe dos 40% e bem como uma respiração muito curtinha para que ele não fique abaixo de 20% da CVF. E depois você segue fazendo uma manobra de volume de CVL, né, de capacidade vital lenta. Isso é nada mais que o ecrã, a tela, né, do teste. E aí eu trouxe para vocês então um teste rolando aqui na prática. E aí vejam, mais ou menos como eu estou fazendo, não precisa ser perfeito, tá? Então você não precisa aí fazer curvas exatamente perfeitas, iguais, mas se você fizer curvas tão assimétricas quanto eu fiz aqui, você vai ver que a medição não vai ocorrer, né? Então ele não vai atingir, ele não vai conseguir encontrar a linha de base para poder mensurar os seus volumes de fato. Então precisa ter aí uma estabilidade, como eu mostrei no vídeo. Da mesma forma, você precisa ter eventos mini-box qualificados suficientes. Então você precisa ter no mínimo 6. Lembra que eu falei? Às vezes o indivíduo está respirando de uma forma muito assincrônica, muito assimétrica, e ele faz 15 respirações e o aparelho valida 2. Então são variações pouco reprodutíveis entre uma e outra. São necessários no mínimo 6, né? Então você precisa pedir para o paciente relaxar de uma forma tranquila, respirando, para que ele encontre volumes simétricos e reprodutíveis. E após 6, você prossegue para capacidade vital lenta. É legal sempre pensar na linha 0 da pletismografia no mini-box como a linha de base, né? Então, lembra do tamanho do bolo? O tamanho do bolo não vai influenciar. Então, a capacidade pulmonar total do pulmão vai ser a mesma, se você fizer abaixo ou acima da linha de base. Mas o que vai mudar é o jeito que você está fatiando o bolo, tá? Então, nessa que eu fiz acima da linha de base, vejam que eu tenho uma capacidade inspiratória muito curtinha, uma CI muito pequena e um ERV enorme. No que eu fiz abaixo da linha de base, eu tenho já uma CI muito grande e um ERV muito curto. Então, o tamanho do bolo vai ser o mesmo, mas o jeito que eu vou fatiar esse bolo é outro. Por isso que eu preciso usar sempre a linha 0, a linha de base, para manter as respirações estáveis aí e ter um acompanhamento e um corte mais adequado aí da capacidade inspiratória, da CRF, da capacidade vital, enfim, e ter aí uma evolução melhor do meu doente, não só pela capacidade pulmonar total, mas pelos outros índices, né? Então lembra que eu falei que o paciente tem que fazer uma respiração não tão profunda, não tão superficial, uma respiração relaxada. Então é sempre legal você ter como parâmetro a CVF, então olha lá a CVF, se o paciente fez 5 litros de volume, 20% vai ser cerca de 1 litro, então ele precisa atingir no mínimo 1 litro no meu caso, né? Esse é um teste real meu, então você precisa passar mais ou menos a linha de 1 litro e também não pode sair dos 40%, então 40% de 5 litros é 2 litros, né? Então você não pode também passar de 2 litros. Então a sua respiração ela precisa variar aí, saindo do 0 até mais ou menos entre 1 e 2 litros, tá? Abaixo disso seria um volume muito superficial e acima disso um volume muito profundo. Então vejam que eu fiz, inclusive aqui na imagem, eu fiz volumes correntes muito altos, acima de 2 litros. E ele me deu o alerta que a respiração tidal é muito profunda.
Da mesma forma, eu fiz volumes correntes aqui muito superficiais, né, com uma respiração abaixo de 1 litro. E de fato, ele também me deu o alerta de que a respiração é superficial, tá? Então precisa manter aí sempre nessa faixa de variação de 20 a 40%. Em geral, quando você pede para ele fazer uma respiração relaxada, isso acontece. E por fim, você vai estar fazendo uma manobra lenta da espirometria. E isso é inerente ao mini-box, é inerente ao produto X, Y, Z, é uma técnica espirométrica lenta, tá? Então, o que você tem que se atentar? Que você vai estar medindo a capacidade vital, você vai estar medindo a mesma coisa, que é a capacidade vital, uma vez lenta e uma vez forçada, né? Então, são duas formas de medir a mesma coisa. Não é de se esperar que a sua capacidade vital lenta seja menor que a CVF, né? Em pacientes obstrutivos é até de se esperar o contrário, né? A sua CVF ser menor que a CVL. Mas se a sua CVL for menor que a sua CVF, é provável que tenha tido subesforço na técnica. Então, conduza aí uma capacidade vital lenta da melhor forma, fazendo uma inspiração até o máximo. Gosto de ver um platôzinho inspiratório bem curtinho, e aí o paciente já solta todo o ar até o final, até de fato um platô expiratório. E aí o aparelho conta isso pra gente, mas é legal a gente ficar de olho que de fato a curva chegou no platô, então que não tem variação de 25 ml para cima ou para baixo. E aí o mini-box traz outros índices para que você possa entender isso, como o volume no final da expiração, né? Então você vê essa variação de volume no final. E aí eu produzi aqui uma CVL incorreta, né? Então eu fiz uma capacidade vital muito superficial, não fui até o meu platô de volume. Sempre aguarde o contador ficar verde para fazer de fato a inspiração e terminar a manobra, certo? Aí a manobra sendo feita no vídeo. Então ele vai até o máximo, solta tudo até o final, faz ali um platô de volume e depois inspira. E aí o reloginho ficou verde, você pode pedir para o paciente respirar e o teste foi concluído com sucesso. Em resumo, estamos chegando no final aí da nossa parte prática e no final do nosso primeiro webinar do ano. O mini-box é um método diferente de mensuração dos volumes pulmonares com base no mesmo princípio físico da pletismografia, né? Por isso que pode ser chamado de uma pletismografia sem cabine. E é simples, não utiliza a manobra do ARFAR e os resultados são reprodutíveis e comparáveis com o método padrão Mouro, certo? Obrigado a todos pela presença. A ideia é que a gente conduza webinars mensais aí ao final de todo mês. Mandem dúvidas. Se vocês quiserem algum tema específico, quiserem conhecer algo a mais no Minibox, podem enviar aqui no chat e terei o prazer aí de conversar um pouco mais com vocês sobre. Obrigado. Boa noite.